Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos à nossa primeira trilha Escolápia da aula de Geografia. Sou o professor Gilson e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre alguns conceitos para dar seguimento às nossas aulas. Então vamos lá. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre regiões e como essas regiões contribuem para os estudos de geografia. Então, vamos retomar primeiro o que de fato é uma região. Então, vamos lá. A região é uma área onde os aspectos eles são agrupados de forma homogênea. O que isso quer dizer? Que para definir qualquer região, eu preciso de aspectos que sejam semelhantes. No caso, esses aspectos eles podem ser aspectos ligados à política, à economia, eles podem estar ligados à cultura e uma infinidade de outros critérios. Então, esses aspectos aqui, eles tendem a facilitar os estudos de geografia sobre determinada área estudada. Então, sempre que eu disser para vocês sobre região, eu quero que vocês compreendam que nós estamos falando aqui de um grupo homogêneo, ou seja, grupos de países, pessoas ou fatores aqui que são homogêneos, que são iguais, que são parecidos, pelo menos, ok? E na nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho aqui da definição homogênea pelo IDH. Isso mesmo, os países estão agrupados, portanto, pelo IDH. A nossa referência de estudo para esse momento é a página 44 do caderno 1 Bernoulli de vocês. Então, abram aí na página 44 para vocês acompanharem exatamente o que eu estou dizendo. Vamos lá, primeiro, o que é IDH? O IDH ele significa Índice de Desenvolvimento Humano. Esse critério ele foi desenvolvido em 1991 e ele é utilizado para analisar aqui determinados fatores de uma população. Então, é a partir desse critério de IDH, que vem sendo aplicado desde 1993, é que eu consigo, por exemplo, entender que um país é desenvolvido ou se ele é subdesenvolvido. Para analisar o IDH, eu levo em conta 3 elementos que são principais. O primeiro elemento principal é a educação. Então, o que eu vou avaliar dentro de um país aqui a respeito da educação? Vejam comigo. Quantidade média de anos de estudo de uma população. Entende-se que quanto maior for o tempo de permanência de uma população na escola, melhores serão as chances de desenvolvimento para esse país. Ou seja, quanto mais tempo a população estudar dentro, óbvio, né, pessoal, que nós vamos levar aqui também em conta os índices de evasão e outros. Aqui no caso eu estou dizendo a população que estuda tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Quanto maior esses estudos, isso significa que essa população é mais instruída, ok? Depois, nós vamos avaliar a saúde. O que eu vou avaliar na saúde de uma população para saber se ela é desenvolvida ou não? Então, eu vou avaliar a expectativa de vida e vou avaliar também a longevidade. O que isso quer dizer? Quanto essa população tem vivido. E junto com esse dado aqui, eu consigo perceber, por exemplo, se os avanços na medicina aqui podem ser avaliados. Ou seja, quanto mais o governo ofertar condições de saúde para uma população, mais isso indica que aquela população é evoluída. Então, isso é muito comum, por exemplo, nos países desenvolvidos. E o último critério, que também é muito importante, é a avaliação de renda. Para avaliação de renda, eu avalio o PIB per capita. O que é PIB per capita? PIB per capita é o PIB, é o Produto Interno Bruto, dividido pela população. Só que nós sabemos que esse número é um número médio. Isso não indica um número real,
não quer dizer, por exemplo, que ao fim do meu PIB, do meu Produto Interno Bruto per capita, eu chegar a uma renda de 14 mil reais, isso não quer dizer que toda a população receba esse número. Estou dando um exemplo de reais, mas o PIB per capita ele é avaliado em dólares. Isso porque todos esses dados eles são coletados pela ONU. Então vamos lá, voltando. O que eu vou avaliar no PIB per capita? Quanto o país rende, quanto o país produz e como essa renda é distribuída. Quanto maior o PIB per capita, melhor as condições econômicas desse país. Somando esses três critérios, eu chego a um número que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido esses países. Lá no mapa 4, da página 44 de vocês, eu tenho um mapa muito parecido com esse, e ele apresenta uma escala. Eu estou destacando aqui 2 países, obviamente, do nosso interesse. O primeiro é o Brasil. Então, notem, o nosso IDH é um IDH relativamente elevado. Isso faz com que sejamos considerados um país emergente, em desenvolvimento, no caso. E o nosso IDH ele está em 0,759. O máximo é 1. Então, é como se eu desse uma avaliação para vocês, analisando 3 critérios: educação, saúde e renda. E vocês tirassem uma nota aqui, ligada a esses 3 elementos. E depois eu tenho uma Noruega. A Noruega hoje ocupa o primeiro lugar no ranking de IDH do mundo. E notem, a Noruega também não chega a 1. Ela chega a 0,953. O que relativamente faz com que estejamos um pouquinho distantes aqui de um país desenvolvido. Vamos lá. Agora que vocês já analisaram esses conceitos básicos, eu convido a vocês fazerem alguns exercícios de aprendizagem. O primeiro exercício de aprendizagem está na página 47, é o número 4 da apostila de vocês, e depois lá na página 48, número 7. Eu estou deixando tudo anotado aqui na trilha que vai em anexo, ok? E depois também vocês vão fazer para mim a seção Geografias, que está na página 49. É um exercício super bacana para vocês analisarem aqui quais são os critérios de região e colocar isso em prática. É isso, pessoal. Até a próxima trilha, então. A gente se vê em breve.